Tem que um jovem deputado chamado Kim Kataguiri e um presidente da CCJ chamado Leo Lomanto tiveram a coragem de trazer isso para cá. O brasileiro quer isso, menos impostos. O brasileiro não aguenta mais o enriquecimento dos corruptos nesta nação. Pense num japonês inteligente, é esse aqui. 3/2026, proposta de emenda à Constituição número 3/2026, do senhor Kim Kataguiri e outros, que altera o artigo 155 da Constituição Federal para estabelecer a alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e acrescenta dispositivos ao ato das disposições constitucionais transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o poder legislativo. Conceda a palavra ao relator do projeto, deputado Rodrigo de Castro, para proferir parecer. Nós estamos aqui, graças à iniciativa do deputado Kim Kataguiri, analisando e votando uma proposta de emenda à Constituição que visa diminuir tributos, algo inédito nessa casa nesses últimos anos. Somente no meu estado, Minas Gerais, para você ter uma ideia, essa proposta sendo aprovada, nós vamos diminuir o valor do IPVA em 75%. Em discussão, o parecer do relator. Para discutir, deputado Marcos Polon. Obrigado, senhor presidente. E a presente proposta é um passo muito importante para que nós comecemos a caminhar no sentido de discutir no Brasil de forma responsável quais os limites da tributação no país. O Brasil é um país que tributa muito, tributa mal e o pior, não devolve quase nada. E que nós possamos refletir para que, ao invés de simplesmente ficarmos aumentando o imposto, comecemos a diminuir o tamanho do Estado, diminuir a despesa, cortar na carne, ainda que isso implique em reduzir emendas, ainda que isso implique em reduzir estrutura, ainda que isso implique em reduzir os super, hiper, ultra salários que hoje o judiciário está recebendo, e mais sem número de penduricalhos que a gente vê aos trancos e barrancos aí. O pior é o seguinte: altíssimos salários com regalias e outras tantas coisas, enquanto a população passa fome porque vai na gôndola do supermercado e vê que, além da inflação tem que conviver com praticamente metade do que compra ali no supermercado de imposto. Ou seja, se o seu carrinho de compra custou R$1.000, R$500 ou mais é exclusivamente imposto. O Brasil é tão absurdo que até mendigo, até morador de rua paga imposto. Se ele vai comprar um corotinho de pinga, é um para ele e dois para o Lula, porque um é para ele e dois é imposto. Ainda bem que um jovem deputado chamado Kim Kataguiri e um presidente da CCJ chamado Leo Lomanto tiveram a coragem de trazer isso para cá. O brasileiro quer isso, menos impostos. O brasileiro não aguenta mais o enriquecimento dos corruptos nesta nação. Pense num japonês inteligente, é esse Kim. Olha, Kim, você está fazendo o que todo brasileiro quer. Que político deixe de receber dinheiro, meter a mão no dinheiro do povo e, pelo contrário, diminua a carga tributária. É isso que esse Congresso tem o dever de fazer. Lula, tenha a responsabilidade e pare de fomentar a corrupção no país. Obrigado, senhor presidente. Parecer do relator. Os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Gostaria mais uma vez de parabenizar o deputado Kim Kataguiri, autor desse projeto, o deputado Rodrigo de Castro, relator. Um grande avanço, obviamente, da Câmara dos Deputados através da Comissão de Constituição e Justiça. Às vezes, a classe política, os deputados, às vezes são tão questionados pela população brasileira, mas hoje nós temos aqui o exemplo que é possível reduzir impostos no nosso país. É a primeira vitória de tantas que ainda vamos enfrentar pela frente. Depois temos a comissão especial e depois que essa matéria possa tramitar e ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. IPVA do Brasil, que é um dos mais caros do mundo, cobrado hoje, a população já não aguenta mais pagar tanto imposto, então é um passo importante que a Comissão de Constituição e Justiça dá hoje com a redução do valor do IPVA para o povo brasileiro. Concedo a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, aprovamos e eu fico muito feliz a gente ter aprovado a PEC
anti-PVA aqui na Comissão de Constituição e Justiça, em tempo recorde, né? Graças ao trabalho de Vossa Excelência, uma PEC que nunca foi protocolada e aprovada na CCJ tão rapidamente, também graças ao trabalho do deputado Rodrigo de Castro. Então, primeiro quero agradecer os dois deputados pela parceria e pelo apoio. E passar aqui, presidente, primeiro falar sobre a justiça desse projeto. Corrigir Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro do mundo. Tivemos aqui na audiência pública o estudo da Proteste, da Associação dos Consumidores, o mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propagandas de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então não é verdade que não existe compensação mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução de imposto, que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC
foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Boa parte deles privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários. Cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque a nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sobre tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade. A reforma tributária foi sobre o consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Todos os pontos que foram levantados estão rebatidos. Tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. O que foi colocado... também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20 já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator na comissão especial. Espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível. E espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado no meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente.